Bom dia, estudantes. Sou o professor Erle Martins e vamos tratar hoje de circuito RLC. Os objetivos de aprendizagem é analisar o funcionamento de um circuito RLC em corrente contínua, compreender o funcionamento de um capacitor em corrente contínua, compreender o funcionamento de um indutor em corrente contínua e compreender o funcionamento de um resistor em corrente contínua. Antes de iniciarmos, alguns conceitos técnicos também são necessários. Uma fonte de tensão contínua é aquela em que o movimento dos portadores de cargas, que são os elétrons, ocorre em apenas um único sentido. Um resistor é um componente elétrico que limita a quantidade de corrente elétrica, e quanto maior for o valor da sua resistência elétrica, menor vai ser o valor da corrente elétrica que atravessa esse componente. Já o indutor também é um componente elétrico, só que quando instalado em um circuito de corrente contínua, ele comporta-se como um resistor de resistência próxima a zero. Ou seja, ele comporta-se como um bom condutor de corrente elétrica. O capacitor também é um componente elétrico, que quando instalado em um circuito de corrente contínua, por sua vez, comporta-se como um resistor de resistência muito alta, praticamente impedindo a passagem da corrente elétrica. Então, aqui, percebemos que indutor e capacitor têm comportamentos distintos, diferentes, em corrente contínua, mas ambos são associados a um certo valor de resistência elétrica. O indutor, uma resistência elétrica muito baixa, e o capacitor, praticamente impedindo a passagem da corrente elétrica contínua ou comportando-se como um resistor de resistência elétrica muito alta. Agora vamos ao exercício. Um circuito RLC é todo aquele composto por resistor, R, indutor, L e capacitor, C, e que podem estar associados em série, paralelo ou misto. Tais componentes são amplamente utilizados na construção de circuitos osciladores, que, por sua vez, são indispensáveis para o funcionamento de diversos dispositivos de telecomunicações. Um exemplo de circuito RLC alimentado com tensão constante ou contínua é mostrado na figura. E na mesma figura, é possível observar a disposição dos componentes e também a circulação de uma corrente elétrica aí, oriunda da fonte de tensão. Então, estudante, aqui de imediato, você já deve ser capaz de identificar a associação dos componentes. Como os terminais superiores do resistor, do indutor e do capacitor estão interligados, e os terminais inferiores do resistor, do indutor e do capacitor também estão interligados, e entre eles não há nenhum componente, podemos afirmar que eles estão associados em paralelo. Logo, os três componentes deverão possuir a mesma tensão elétrica. Agora vamos ver as alternativas. Baseado no texto, na figura e nos conhecimentos a respeito do circuito RLC, e admitindo que o circuito encontra-se em regime permanente, julgue as afirmativas abaixo. Regime permanente é quando nenhuma oscilação de tensão ou corrente está mais presente no circuito. Praticamente nós temos aí uma corrente contínua pura, tá? Dito isso, vamos julgar as afirmativas. No circuito mostrado na figura, o capacitor se carregará e terá a mesma tensão da fonte. Na afirmativa 2, diz que o circuito mostrado na figura, o resistor e o indutor serão os únicos responsáveis pela corrente elétrica I, que se origina na fonte de tensão elétrica. Já na 3, a corrente elétrica I representa uma corrente de curto-circuito. Devido ao indutor, mesmo em paralelo com a fonte de tensão elétrica, apresentar praticamente uma tensão zero entre os seus terminais. Alternativa 4, trata-se de um circuito RLC associado em paralelo, onde o resistor e o indutor terão a mesma tensão do capacitor. Este, por sua vez, estará completamente carregado e com a mesma tensão da fonte. E em seguida, é perguntado, são verdadeiras apenas, aí nós temos as alternativas de A, E,
e a seguir nós vamos julgar cada uma das afirmativas e verificar qual é verdadeira ou não. Então, na primeira afirmativa, que diz que no circuito mostrado na figura o capacitor se carregará e terá a mesma tensão da fonte, eu coloquei o circuito aqui para nos auxiliar. E eu já noto que a tensão produzirá essa corrente elétrica aí, e essa corrente elétrica aí passará apenas pelo indutor. Motivo: o indutor, quando percorrido por uma corrente elétrica contínua, como já foi afirmado, praticamente ele tem uma resistência próxima a zero. Então, toda a corrente do circuito deve passar por ele. O capacitor, ele se opõe à passagem da corrente elétrica, né? Ele se comporta como uma resistência de valor muito alto. Então, aqui será 0 amperes. E o resistor, como ele está em paralelo com um fio, né, um condutor de resistência zero, então toda a corrente elétrica vai preferir passar pelo indutor. Então, nenhuma corrente elétrica passará pelo resistor em função disso. Então, vamos lá. Se o capacitor tem corrente zero e toda a corrente elétrica está passando pelo indutor, então a afirmativa é falsa, né? O capacitor não vai se carregar com a mesma tensão da fonte. Porque o indutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele apresenta 0 volt em seus terminais. E se todos estão em paralelo, então a tensão tanto do resistor como do indutor como do capacitor também será 0 volts. Eu escrevi isso aqui, que é falso, né? Pois o indutor em corrente contínua comporta-se como um bom condutor, ou seja, vai ter uma resistência praticamente nula, e sobre os seus terminais a tensão é praticamente zero. E por se tratar de um circuito RLC em paralelo, todos os seus elementos terão tensões iguais a zero. Logo, já sabemos que as alternativas C e E são falsas. Vamos para a alternativa 2. Na segunda alternativa, ele diz que no circuito mostrado na figura, o resistor e o indutor serão os únicos responsáveis pela corrente elétrica aí que se origina na fonte de tensão elétrica. Bom, conforme desenho anterior, né, apenas o indutor estará conduzindo. Então, é falsa também. E eu respondo aqui, ó, falso, pois o único componente que irá conduzir é o indutor, visto que o mesmo em corrente contínua comporta-se como um condutor de resistência igual a zero. E com relação ao resistor R, pode-se deduzir que sua resistência R é diferente de zero, pois caso contrário, o mesmo não seria representado no circuito. Então, alunos, se eu tenho um elemento com a resistência praticamente igual a zero, em qualquer situação, alimentado por uma corrente elétrica ou não, eu represento por um fio. Se eu estou aqui representando com o símbolo de uma resistência, então sim, a resistência dele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, a não ser que o texto viesse explicitando isso, o que não vem. Então, a 2 é falsa, né? Da questão anterior, nós já sabíamos que a C e A eram falsas, agora, entre A, B e D, a única que contém aí a alternativa 2 é a D. Vamos analisar a afirmativa 3. Na afirmativa 3 diz o seguinte: a corrente elétrica aí representa uma corrente de curto-circuito. Devido ao indutor, mesmo em paralelo com a fonte de tensão elétrica, apresentar praticamente uma tensão nula entre os seus terminais. O que é que ocorre? Já sabemos que a corrente elétrica aí circulante é devido à presença do indutor, que tem realmente resistência zero e entre os seus terminais uma tensão de 0 volts. Só que o indutor está em paralelo com o resistor, o capacitor e a própria fonte. Então, isso faz com que essa resistência próxima a zero faz com que essa corrente I seja bastante alta e o indutor tem a característica de ter uma tensão próxima a 0 volt em seus terminais quando está conduzindo. Então, ambas as características apresentadas são de curto-circuito. Então, é verdadeiro, né? Pois a corrente elétrica aí é contínua, o indutor comporta-se como um condutor de resistência elétrica próxima a zero,
E tal situação faz a corrente elétrica aí atingir valores muito altos e a tensão no indutor ser próxima a zero. E tais características representam o que ocorre em um curto-circuito. Então, a alternativa 3 é verdadeira, né? Então, aqui está como verdadeira, mas já sabemos que A é. Mas já sabemos, desculpem, mas já sabemos que C é falso, D é falso e E é falso. Então, falta analisar aí a alternativa 4. Na alternativa 4, diz: trata-se de um circuito RLC associado em paralelo, está correto, onde o resistor e o indutor terão a mesma tensão do capacitor, também está correto, porque todos os três estão associados em paralelo. Agora, aqui no final, ó, este, por sua vez, no caso o capacitor, estará completamente carregado e com a mesma tensão da fonte. Então, esta parte do texto é que é falsa, pois já sabemos que o capacitor não irá se carregar porque está submetido a 0 volt. Então, é falso. Tá? Então, A é falso, C é falso, D é falso, E é falso e B é verdadeiro. Assim, a resposta correta é a letra B. Espero ter ajudado e obrigado.